Você sabia que a estimativa é de que 1 a cada 3 pessoas no mundo já tiveram contato pelo menos uma vez com um agente causador da tuberculose? Ah, ficou curioso, né? Para saber mais sobre isso, depois da vinheta, bora! Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui. E é isso mesmo, a estimativa é de que em torno de que 1 a cada 3 pessoas no mundo já tenham tido pelo menos uma vez contato com a bactéria e o agente etiológico causador da tuberculose. Então por que não tem tanta gente assim, um número absurdo de pessoas por aí com tuberculose? Primeiro porque a gente tem aí vacina contra a tuberculose, né, para prevenir a tuberculose. E além disso, a tuberculose ela é uma doença na qual o indivíduo ele vai ser realmente acometido se a imunidade dele não estiver tão assim em dia, ok? E nessa aula de hoje, quase que não saiu, nós vamos falar exatamente sobre algumas doenças bacterianas. Será a nossa primeira aula de bacterioses e nela vamos abordar aí a tuberculose e também a hanseníase. Então já estou projetando aí na tela para você, sem mais delongas, vamos começar aí a nossa videoaula de hoje. A primeira doença que nós vamos aí abordar é a tuberculose. E aqui eu já deixo de cara uma informação. Ela é uma doença geralmente pulmonar, em 90% dos casos. E aí você pode estar me perguntando, como assim, professor? Geralmente pulmonar? Tuberculose não é uma doença só pulmonar? Não. 90% das vezes sim, mas nós podemos ter tuberculose em outros sítios do corpo, como nos rins, genitais e intestino delgado, apesar do que, e aí sobretudo para ensino médio, a gente vai tratar como uma doença aí pulmonar, beleza? Alguns sintomas aí que são comuns da tuberculose, por mais que sintomatologia não costume cair em prova, mas só para a gente saber aí, né? A gente tem essa tosse persistente aí por mais de 21 dias, né? 21 dias ou mais. Suores intensos, uma sudorese intensa, sobretudo no período da noite, nesse suor noturno intenso. Febre, falta de apetite, aí dor no peito, cansaço, enfim, uma série de sintomas aí que, se o indivíduo tiver, pode ser aí um indício de que ele esteja com tuberculose. Tudo bem? Em relação ao agente etiológico, como eu sempre falo, falou de doença, a gente tem que conhecer o agente etiológico. E a bactéria causadora da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis. E esse daqui, junto com o da hanseníase, eu até sugiro que de repente vocês saibam pelo seguinte, já caiu uma vez numa prova de vestibular uma pergunta onde em um dos comandos da questão você tinha que saber o nome do agente etiológico da hanseníase, que é a próxima doença que a gente vai falar. Mas o nome ele é até sugestivo, ó, Mycobacterium, é uma bactéria. Tuberculoses, poxa, tuberculoses, tudo a ver com tuberculose. Então aí o agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, beleza? Bacilo de Koch. Falou bacilo de Koch, é o Mycobacterium tuberculosis, fazendo aí uma alusão ao pesquisador que estudou isso daí, o Koch, e a forma da bactéria, que é um bacilo, tudo bem? Transmissão. A transmissão se dá por via aérea através da inalação de gotículas contendo bacilos expelidos por tosse, espirro ou fala de uma pessoa doente. Então, se você tem contato com uma pessoa doente, essa pessoa doente, através da fala, através de um espirro ou da tosse, ela pode estar expelindo bacilos e você acabar se contaminando, beleza? E como já falei, grande parte da população já teve aí contato pelo menos uma vez com o Mycobacterium tuberculosis, pessoal. Em relação à prevenção e tratamento, tem vacina, que é a vacina BCG, Bacilo Comeguehan, que nem é o Mycobacterium tuberculosis, tá? Se eu não me engano, ele tem relação com o Mycobacterium bovis, que é um outro tipo aí de Mycobacterium, ok? Mas é feito baseado nesse Bacilo Comeguehan, tá? E a vacina BCG, ela previne aí contra a tuberculose. É aquela vacina, inclusive, que deixa a marquinha no braço, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez.
Acredito que você tenha tomado essa vacina, você que está aí do outro lado, né? Uma vacina muito importante. Então, prevenção, né? A questão da vacina BCG, logicamente, evitar contato com doentes ou pessoas com suspeita de tuberculose, enfim. Tratamento, antibióticos. Como toda boa bacteriose, a gente vai tratar com o uso de antibióticos. Lembrando que antibiótico tem ação contra bactéria, não tem ação, por exemplo, aí contra vírus. Pelo menos para ensino médio a gente não fala nada nesse sentido, beleza? E a terapia para tuberculose com antibióticos consiste em um tratamento de pelo menos 6 meses. A pessoa vai lá na unidade de saúde, fica pegando lá os antibióticos e toma por pelo menos 6 meses. Agora, o problema é o seguinte: após o segundo mês, entre o segundo e o terceiro mês, a pessoa ela já começa a se sentir bem, já começa a se sentir, digamos, normal. E aí o que acontece? Muitas vezes ela para o tratamento. Ah, já estou bem. Gente, se é para tomar tanto tempo de antibiótico, não é para ficar nem mais, mas também não é para tomar menos tempo. É aquele tempo recomendável. Porque o que acontece? Apesar de, depois de 2 meses, 2 meses e meio, a pessoa já estar bem, ela ainda tem bactérias lá dentro. E essas bactérias que depois de 2 meses de contato com o antibiótico ainda estão lá, com certeza são muito mais resistentes do que aquelas que morreram nesse meio tempo. Então você está fazendo uma seleção natural ali, ó o gancho com a evolução. Uma seleção natural, você está selecionando bactérias que são naturalmente mais resistentes, e essas bactérias, quando elas se proliferarem, se reproduzirem por bipartição, darão origem a bactérias também resistentes. E aí, quando a manifestação da doença volta, vai ser muito mais difícil de tratar. Beleza? Tanto é que nós temos aí linhagens de Mycobacterium tuberculosis que nós chamamos de amostras MDR e XDR, que são aí resistentes a praticamente tudo o que é usado, né, em relação a antibióticos contra a tuberculose. São bem resistentes aí a tudo ou a quase tudo no que diz respeito aos antibióticos que são usados. E aí, se a pessoa está com uma linhagem dessa, é mesmo torcer para dar lá uma pancada de antibiótico e resolver, mas não tem muito mais o que fazer. E por falar em antibióticos, um viés muito utilizado no tratamento da tuberculose é a combinação de drogas. Já até falei sobre isso quando nós falamos sobre AIDS. Tem aula aqui no canal, vou ver se eu deixo o link aqui na descrição ou em algum lugar nesse vídeo para você assistir, tá? E a combinação de drogas, ela tem uma série de vantagens, né? Primeiro, em geral você consegue reduzir a quantidade de cada droga. E isso vai trazer o que de bom para a gente? Menos efeitos colaterais, né? Menor toxicidade para o paciente, retarda o surgimento aí, ou retarda a emergência de resistência, né? Aumenta aí o tempo de vida útil, digamos assim, para essas drogas e tudo mais, enfim. Então é um viés que é utilizado aí para tuberculose já há algum tempo, a combinação de drogas, beleza? Deixa eu ver aqui se eu não me esqueci de nada, olhar até aqui para a tela maior, falei da observação aqui. Então, galera, tuberculose foi para conta. Agora a gente vai falar um pouquinho da hanseníase, também conhecida como lepra, né? Hoje em dia a gente não fala muito o termo lepra, mas é consagrada aí como lepra essa doença, e é uma doença que atinge principalmente a pele e os nervos. E aí ocorre uma perda da sensibilidade na região infectada ou nas regiões infectadas, graças à inflamação que ocorre nesses nervos, né? Tanto é que, se eu não me engano, na década de 90, tinha uma propaganda aí de uma campanha de prevenção contra a hanseníase, passava até na televisão, onde o indivíduo com hanseníase aparecia ele de costas assim, a pessoa que fazia papel de um indivíduo com hanseníase, e chegava alguém por trás e cutucava a pessoa assim, chamando, né? Chamando a pessoa, e a pessoa não sentia que estava sendo tocada, né? Ilustrando aí essa perda de sensibilidade graças à inflamação dos nervos. Agente etiológico é o Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, e sim, é um parente bem próximo do Mycobacterium tuberculosis. Pertencem aí ao mesmo gênero, Mycobacterium.
o causador da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, já a bactéria causadora da hanseníase, Mycobacterium leprae. Também é sugerido, né? O nome é sugestivo, lembra aí a lepra, né? Que é sinônimo de hanseníase. São aí, então, do mesmo gênero, e isso vai ser importante por uma questão que eu vou falar com você já já. Transmissão, principalmente por via aérea ou por contato físico frequente com pessoas infectadas há no mínimo 5 anos. 5 anos, professor? É isso mesmo. O período de incubação da hanseníase, ele já é longo. Pode levar meses aí, pode levar um ano, mas tem relatos na literatura de períodos de incubação de hanseníase que chegam aí perto de uma década, né? Então, por mais que a via aérea seja a principal forma de transmissão, se a pessoa já estiver infectada aí há muito tempo, pode, né, o contato frequente com essa pessoa infectada pode acabar transmitindo também, ok? Em relação à prevenção e tratamento, está aqui um pedaço, né, do corpo de um indivíduo e um sítio desse indivíduo acometido aí pela bactéria, né, uma região aqui que com certeza já teve uma perda bem significativa de sensibilidade e tudo mais, tá? Então, em relação à prevenção e tratamento, você trata os doentes, tratamento com antibiótico, lembra? É uma bacteriose e a gente trata com antibióticos. Se fosse uma micose, a gente trataria com um antimicótico ou com um antifúngico. E por aí vai, ok? Então, o tratamento dos doentes com antibiótico. Em casos mais graves, onde a doença progrediu mais, enfim, em casos mais graves, é necessária a reabilitação física do indivíduo, né? Ele fazer fisioterapia e tudo mais. E a vacina BCG. Professor, vacina BCG? Sim, e inclusive já caiu em prova isso, pessoal. Seguinte, a questão perguntava, e eu vou até fazer ela com vocês já já, a questão perguntava o seguinte: qual a vacina poderia prevenir contra a hanseníase? E a vacina era a BCG. Por que isso? O Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium leprae são do mesmo gênero. Então, eles têm aí uma certa proximidade, digamos assim. E como eles têm essa proximidade, essa vacina BCG, que é, de fato, para prevenir tuberculose, ela pode servir também para a prevenção de hanseníase. Então, era essa a resposta, vacina BCG. Na real, a proteção que ela dá é em torno aí de 20 e poucos por cento, pode chegar até 60%, então não é uma coisa que se diga, meu Deus, que proteção e tal, principalmente se a gente pegar um intervalo pela parte de baixo. Mas, se cair numa prova novamente, a vacina que vai prevenir contra a hanseníase não é de fato uma vacina específica para a hanseníase, mas sim a vacina BCG, que previne contra a tuberculose. E aí, só para a gente encerrar, pessoal, eu vou estar resolvendo essa questãozinha aqui com vocês. O ERJ 2011 diz o seguinte: o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. Cite o nome científico do agente patogênico responsável pela hanseníase, indicando se é um vírus ou uma bactéria. Tá vendo aquilo que eu falei? Eles cobraram aí mesmo o nome do agente etiológico, do causador. Em seguida, identifique seu mecanismo de transmissão e apresente o nome da vacina que pode induzir alguma proteção contra essa doença. Aí que você vê que eles foram bem assim corretos, digamos assim. Indique a vacina que pode induzir alguma proteção, né? Porque não é nossa que proteção, como eu acabei de falar com você, contra essa doença. Galera, agente etiológico, Mycobacterium leprae. Por via das dúvidas, eu sugeriria não colocar bacilo de Hansen, que seria mais fácil de gravar, né? Como ele pediu o nome científico, ou melhor, por via das dúvidas, não poderia colocar bacilo de Hansen, porque ele quer o nome científico, ele foi específico aqui. Então tinha que ser mesmo Mycobacterium leprae. Quem botou bacilo de Hansen perdeu ponto, que é uma bactéria. Aqui, galera, se você acertou Mycobacterium leprae, não tem como errar, né? Mycobacterium. Mycobacterium não vai ser um vírus, né? Então é uma bactéria. Aí a forma de transmissão ele colocou aqui, contato com secreções das vias aéreas de doentes não tratados, né? Ou seja, via aérea, a principal, e a vacina BCG. Vacina BCG, bacilo Comegueran,
protege contra bactérias do gênero Mycobacterium, como o bacilo causador da tuberculose, Mycobacterium tuberculose. E aí lembrando, né, que a BCG é uma vacina para prevenir contra a tuberculose, mas por serem do mesmo gênero, o Mycobacterium tuberculose e o Mycobacterium leprae, pode induzir alguma proteção contra a hanseníase. E era isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixo o meu muito obrigado e fazer aquele pedido maroto de sempre, né? Volta aqui para mim em tela cheia rapidinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se esse vídeo de alguma maneira te ajudou, não deixa de dar aquela valorizada no trabalho se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho, deixando o seu comentário. Também a sua sugestão de videoaula ou de questão resolvida que você está precisando, que com certeza a gente vai te atender. No mais, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.